primeira conferência internacional sobre educação, insubordinação criativa e educação matemática. Difícil fazer uma palestra acadêmica depois de um momento emocional tão importante quanto nos foi proporcionado por esses canções maravilhosas que inspiram a gente, inspiram em grande parte a serem insubordinados no sentido de procurar algo novo. E a ideia é a busca do novo. O que vem sendo não é satisfatório. Precisamos buscar algo novo. E esse novo vem inspirado por pensadores, amigos e filha. No meu caso, grande inspiração de uma filha preciosa e que está aqui presente com a gente. Está presente com as filhas, minhas netinhas, com os pais, com o irmão e com todos os amigos com que ela conviveu. Vamos ver se eu acerto trabalhar com isso, porque as minhas primeiras aulas de como mexer nessa coisa difícil chamada computador foi dado pela Beatriz. E é com grande amor e carinho que eu vou conversar com vocês. Grande inspiradora para tudo isso, tudo que eu vou falar, desde 1960, quando ela nasceu. Beatriz esteve presente e continua muito presente. Então, vou fazer uma palestra acadêmica, regada de emoção, mas a emoção vou tentar controlar para ser o mais acadêmico possível. E começo com um conselho dela, recente, 2015. Não chegou a falar isso que ela escreveu, porque foi agora antes. E essa frase, eu acho que esse trecho sintetiza muito do que nós queremos dizer quando falamos em subordinação criativa. E a formação de professores, o que é educação. E ela diz assim: estamos incentivando professores a serem subordinados, ao se comprometerem a criar ambientes educacionais em que apoiem e potencializem o desenvolvimento de cada criança como um ser viável, vibrante, criativo, moral, responsável, confiante, colaborativo, capaz de amar e que se preocupa com o bem-estar e a dignidade de todos à sua volta. Esse é um sonho que a gente tem para uma humanidade feliz. Isso é que deve ser aquilo que orienta a nossa missão de educador. Com isso, potencializamos que surja uma geração empoderada, capaz de colaborar para criar um mundo em que todo cidadão tenha acesso aos direitos humanos básicos. E a nossa humanidade nos mostra que isso não vem acontecendo. Continuamos a educar, a criar, a ter escolas, mais escolas, etc., mas fazendo praticamente o mesmo. Não criando indivíduos felizes, livres, mas, na verdade, preparando cativos de um sistema que não tem funcionado. E aí eu
começo também com uma citação muito interessante, feita por um gorila que é um gorila sábio, que conseguia se comunicar com os homens, o Ismael, e ele diz ao homem, ao aluno dele, o que ele está. Ontem você disse que tem a impressão de ser um cativo. E isso porque você sofre enorme pressão para ocupar um lugar, qualquer que seja, na história que sua cultura está encenando nesse mundo. Essa pressão é exercida de todas as maneiras, em todos os níveis, e participando dessa história, fazendo parte da engrenagem, como recompensa, você está sendo alimentado, vai sendo tocado, e a vida vai continuando, você encenando um papel que lhe é atribuído, sem a crítica do que vem sendo feito. Essa frase de um gorila sábio está num livro que eu recomendo para todos, que é o Ismael, do Daniel Quinn. É a história de um gorila que fala sobre a condição humana. A fábula do Ismael gira em torno daquilo que se incorporou à cultura como ser normal. Você está desempenhando normalmente o seu papel. E é assim porque assim deve ser. Nessa normalidade, cabe a cada um de nós um comportamento esperado e a encenação de um papel que nos é dado da vida em comunidade. Você recebe, você tem que fazer isso, você está sendo preparado para fazer isso. E a pessoa, cumprimento do papel, é esperado. Você tem que fazer aquilo para que você foi preparado. E aceito como um comportamento normal. Aquele indivíduo não se comporta como esperado, é considerado anormal. E ele é reprimido de várias formas, é punido, é marginalizado e às vezes até excluído, se ele não faz aquilo que ele deveria estar fazendo, aquilo que ele foi preparado para fazer. Isso é uma coisa muito, muito chocante às vezes, e eu chamo a atenção de um filme aí, claro, a crítica que se faz a essas coisas às vezes chega ao exagero, mas tem que ter força para poder impressionar na hora da ficção. Os chamados psicóticos ou psicopatas têm um comportamento agressivo contra outros indivíduos, contra fatos naturais, contra eles mesmos, são os anormais. Não dá para negar isso, são os anormais, os psicopatas. A sociedade procura educá-los, algumas vezes com a intenção de reintegrar esses anormais. Então nós temos prisões aí espalhadas. Qual é a intenção? Reintegrar. Às vezes até excluir. Ao reintegrar, você pode mudar totalmente as tendências, a personalidade desse indivíduo. E nós encontramos, não vou citar os exemplos em que isso acontece na nossa sociedade, mas isso aparece de uma forma muito forte, exageradamente forte, num filme que eu recomendo para todos os educadores, que é A Laranja Mecânica. Como, através da educação dirigida para transformar, você pode acabar com a personalidade do indivíduo. No entanto, aqueles indivíduos que se comportam na sociedade, aceitando como normal as coisas como elas são, esses passam tranquilos. São considerados e muitas vezes até aplaudidos. São os que aceitam, sem qualquer reflexão crítica, o seu papel na ensinação a que se refere Ismael.
são os normopatas. Normalmente fazem aquilo que querem que você faça. Isso, a sociedade tem sido assim. Gente que obedece, que faz, não questiona o que está sendo mandado fazer. Se nós analisarmos o que se passou no grande genocídio durante o nazismo, na Segunda Guerra Mundial, não foi o Hitler que foi lá e ligou as câmaras de gás ou matou alguém. Não, acho que ele nunca puxou o gatilho. Mas são os normopatas, aqueles que aceitam e fazem o que lhes é mandado. E são aplaudidos, promovidos, ganham até medalhas. O sujeito que conseguiu matar mais gente foi premiado. Isso é o que acontece na nossa sociedade. Assisto um filme muito bacana chamado O Engenheiro, o Homem que Virou Suco. A história de um operário que virou suco. Isso aí nós temos uma charge muito interessante. Os ratinhos são muito inteligentes. E eles aprenderam. Basta fazer o que eles mandam. O ratinho de laboratório. Se eles mandam você andar na rodinha, ande na rodinha. Tudo que eles querem é que você faça o que eles querem que você faça. E com isso você está protegido, vai continuar nessa gaiolinha, sendo alimentado. Se você não fizer direito, você cai fora, não recebe mais comida e é jogado fora. Isso é a imagem do que a gente tem na nossa sociedade. Os grandes males são perpetrados por indivíduos que executam, obedientemente, sem qualquer crítica, o que lhes é ordenado. Muitas vezes nem precisa ordenar, basta sugerir, você já sabe o que ele tem que fazer. Isso vem por uma sabedoria divina. Não vou entrar em discussões, em reflexões sobre religião, por uma autoridade, bom, isso é lei, tem que fazer assim, ou por uma liderança carismática, o sujeito que é capaz de dominar massas com o seu discurso, com a sua retórica. Isso acontece muito no modelo, na estrutura política, líderes que conseguem mover massas, e também religiosos, aos carismáticos que conseguem mover massas a fazer coisas que, simplesmente, isso deve ser feito, e faz, pronto. A obediência, não estou contra a obediência, a gente tem que se comportar, a gente ensina nossas crianças, tem que ser obedientes, mas ela exige crítica, não pode ser uma obediência cega. E se você analisar, se a gente fizer um estudo da história, nós vamos ver que os normopatas, aqueles que seguem normalmente o que lhes é mandado, desprovidos de crítica, são mais perigosos que os psicopatas para a comunidade, para a coletividade. Psicopata é um outro que você controla. Os normopatas são as massas que seguem fielmente um sistema. Isto é o grande, grande perigo que a gente passa. Psicopatas são aqueles que obedecem, são videntes que não veem. E tem uma frase linda do Saramago: penso que somos cegos, cegos que veem, são videntes, mas vendo, não veem, não percebem o que estão vendo. Acho essa frase muito inspiradora do Saramago. Isso, há muito tempo se falou já nisso. Em 1831, o grande matemático Évariste Galois escreveu uma ciência nova que vai aumentar, isso agora voltando, refletindo sobre a escola, uma ciência nova que vem aumentando cada dia, consiste em conhecer os desgostos e as preferências científicas, as manias e o humor dos senhores examinadores. E muitas vezes a criança, o jovem, o aluno é preparado para ver, puxa, o que será que aquele professor
gostaria que eu respondesse, como ele gostaria que eu fizesse tal coisa. E ele diz, muita energia vai sendo gasta em saber o que querem que você faça e não para decidir o que você quer fazer. A decisão é obedecer com que finalidade? Tirar uma boa nota, quando deveria ser aprender. Isso é uma coisa que é permanente nos nossos sistemas escolares, nas nossas escolas, no fundo, em toda a nossa sociedade. O Evaristo Caroá, de quem eu me referi, é um dos maiores matemáticos da história. Ele nasceu em 811 e morreu em 832, antes mesmo de completar 21 anos, em consequência de um duelo, que pelo jeito foi um duelo preparado, porque ele era um rebelde, precisaria ser eliminado. E foi eliminado tão brutalmente que a gente até hoje nem sabe onde ele foi enterrado. Tem uma charge muito interessante, o recurso a desenhos assim, a utilizar, a angústia de um aluno, jovem, o que for, o que ele deve decidir? Estudar para tirar boas notas ou estudar para aprender? E ele não sabe o que fazer. E às vezes isso se liga às observações anteriores, que iniciadas não, muitos, mas o Galois deixou bem claro o que vem acontecendo. Agradar o professor para tirar boa nota, seguindo direitinho, repetindo 520 exercícios na esperança que o 521 seja o que é cobrado na prova, ou aprender efetivamente. Isso acontece na pesquisa também. Fazer o que eles querem que você faça. Você tem que seguir normas. E eu, como orientador, fico muito angustiado. O aluno faz uma belíssima pesquisa, concluiu uma dissertação, uma tese, mas na hora de submeter para uma banca, ele tem que preencher um monte de formulário, relatório, acertar o texto de acordo com padrões editoriais. Muitas vezes ele tem citações importantíssimas, referência importantíssima, mas se não tiver no ABNT, ele é capaz de ser reprovado na defesa da dissertação ou tese. Essas coisas mostram que é obedecer às normas. Aí eu falo para o aluno, nossa, você pensou que fazer a pesquisa e obter os resultados fosse o mais difícil? Não, o mais difícil agora é se enquadrar nas normas exigidas pelos regimentos, pelos regulamentos da pós-graduação. Você tira o conteúdo, a importância da coisa, em função da forma normal que tem que ser apresentada. Eu acho que isso aí é uma série de reflexões que não se sustentam. E aqui veio uma frase de um grande matemático, Mikhail Gromov, ainda vivo. Devemos fazer um trabalho melhor em educar e comunicar ideias. É imperativo encontrar novos meios de comunicar ideias matemáticas aos não matemáticos. Não pense que numa classe a esperança é que os 40, os 50 ou 70 alunos dessa classe se tornem matemáticos. Seria um desastre. O que é importante é que um outro seja matemático, um outro seja músico, um outro seja futebolista, um outro seja o que for. Aqueles que não são e não serão matemáticos têm que receber as ideias matemáticas, são ideias importantes. Isso requer novos currículos e um grande esforço por parte dos matemáticos para trazer técnicas matemáticas fundamentais
e ideias matemáticas modernas, aquelas de hoje, que tem computador, que tem celular, que tem internet, que quando essas ideias foram desenvolvidas, não tinha nada disso. Trazer essas ideias a uma audiência maior. O Gromov é, como eu disse, um grande matemático, ganhou aquilo que é equivalente a um prêmio Nobel, que é o prêmio Abel em matemática, pelas suas contribuições a uma nova geometria que ele tentou fazer. Tenta, continua muito ativo. Em outras palavras, o que o Gromov diz, os programas acabam ficando obsoletos. Você quer ideias matemáticas novas, coisas novas, o que está acontecendo. Aquilo que estava acontecendo há 200 anos, que ainda constitui o que está no nosso programa, isso aí, muitas vezes, muita coisa é superada agora por uma HP, uma maquininha de calcular muito boa, em vez de você perder toda aquela energia fazendo coisas repetitivas. Isso foi reconhecido em 1900 por David Hilbert. E ele deixa bem claro que a história nos ensina que há uma vida no desenvolvimento da ciência. Que ideias. Cada era tem o seu próprio problema. Na era seguinte, alguns desses são resolvidos, outros são deixados de lado como sem interesse e substituídos por novos problemas. Há toda uma dinâmica na matemática que tem que ser incorporado na sala de aula. Isso quem disse é o David Hilbert, que é considerado talvez um dos maiores matemáticos da transição do século XIX para o século XX, e ele falou isso numa conferência internacional de matemáticos de 1900. Não é novo. Mas sabendo que, apesar de tudo isso, conteúdos e métodos continuam no programa, apesar de serem obsoletos. São mantidos no programa oficial. Claro, mexer nos programas oficiais parece uma coisa quase impossível. Você tem lá aquilo que sempre foi ensinado, que continue e está no programa, aparece no programa. E faça uma análise, sobretudo em matemática, faça uma análise do programa, você vai ver que tem coisas de alguns séculos ou até milhares de anos atrás. Isso acontece em matemática, mas muito mais em história, em geografia. Ainda tem gente ensinando uma história que a gente já sabe que, em função de novas pesquisas, não é aquilo mesmo. Geografia, então, países que não existem mais, às vezes ainda são ensinados qual é aquele país, qual é a capital. O país desapareceu. Países novos não aparecem nos livros de geografia. Então, há uma obsolescência que tem que ser, de certo modo, superada. Isso, esperando a mudança pelos programas oficiais, nunca vai ocorrer. Porque os programas sempre levam um monte de tempo para fazer, são feitos sem importância. Essa criatividade, às vezes, mata. Hoje se ensina raiz quadrada. E a professora pede para a Mônica procurar uma raiz quadrada. O que é isso, uma raiz quadrada? A Mônica vai e acha uma árvore com uma raiz quadrada e traz. Muitos casos são assim. E tem série de coisas em que a linguagem não diz nada para o jovem. Dando espaço para a imaginação, para a busca do novo. Busca do novo é a pesquisa. É importante fantasia. É importante a criatividade, que às vezes vem de fantasia. Você pensa, a Mônica foi extremamente criativa, deu espaço à fantasia, uma raiz quadrada. Ela procurou de uma árvore uma raiz quadrada.
E isso aí é sonhar, imaginar, pensar em mundos diferentes, é a maior característica da criatividade matemática. Criatividade é isso. E aí tem uma fala também que eu considero muito inspiradora, de um matemático chamado Sophocles Lee. Sem fantasia, ninguém pode se tornar um matemático. E o que me garantiu um lugar entre os matemáticos dos nossos dias, e ele diz, apesar da minha falta de conhecimento, ele está dizendo que ele sabe pouca matemática comparada com alguns outros, mas o que me garantiu foi a audácia do meu pensamento, a criatividade. É isso que a gente tem que desenvolver. Se a gente quer o novo, quer mudar, tem que ter criatividade, tem que dar oportunidade para o novo. Esse é o Sophocles Lee, um grande matemático norueguês do século passado. Obsoleto é um descompasso entre a ordem atual e ideológica, social, econômica, tecnológica atual. Hoje o mundo é economicamente completamente diferente do que era há 50, 100 anos atrás, 50 anos atrás, não sei, tão longe. A tecnologia, puxa, eu lembro quando eu era jovem, estava na escola, com 10 anos, a gente, para escrever, tinha que molhar a caneta no tinteiro. Aí alguém mostrou que o tio dele, que morava nos Estados Unidos, trouxe uma caneta que não precisa molhar no tinteiro. É a Bic, a esferográfica. Foi uma grande surpresa. Isso, há 50 anos, não existia nada dessa tecnologia. Eu vi nascer Xerox. Imagina pensar em Xerox. E pensar em internet. Aonde que essas coisas podiam aparecer? Isso tudo está mudando rapidamente. O obsoleto é a gente continuar a pensar naquele antigo. E, claro, como é obsoleto, ele se torna desinteressante para os jovens. Além disso, a escola cria a ilusão de estar preparando para empregos. Mas para empregos que não existem mais. E que a gente sabe que empregos que não vão mais existir. Então, muitos jovens são, bom, você está se preparando para ser isso, para ser aquilo. Quando ele se forma, quem que está interessado naquilo para qual ele foi preparado e tirou o diploma? Não interessa mais. Interessam outras habilidades, outras práticas, outros direcionamentos para o qual a escola não preparou. Então, muito do que se faz na escola é inútil. Por isso que eu sempre uso em alguma palestra, eu uso que a escola dói, é desinteressante, obsoleta e inútil. E com isso nós temos uma reação contra a escola. Ela é dolorida. Por quê? Os estudantes percebem que aquilo tudo é velho, que não serve para nada, é chato e não ajuda em nada na vida futura deles. A escola é mais ou menos a mesma coisa do que era da Idade Média. O professor falando, os alunos ouvindo, alguns dormindo, alguns prestando atenção. Esse é um quadro, uma pintura de 500, 600 anos. E aí vem uma outra voz que diz que no meio da explosão de mudanças da sociedade moderna, a escola continua do mesmo modo em todos os países. E o Papert diz, bilhões de dólares são jogados fora, são desperdiçados. Muitas vezes a gente se queixa, falta recurso, falta recurso. Claro, temos que lutar por mais recurso, mas o problema não é só esse. O recurso é mal utilizado, são jogados fora, são perdidos, não são utilizados. Quanta escola você vai e vê livros no caixote até apodrecer?
Quantas você vê computadores fechadinhos que nunca entraram em funcionamento, se você tentar funcionar, está tudo enferrujado. Isso nos hospitais, a mesma coisa. É gritante. Não é falta verba? Falta, sempre precisa mais. Mas aquilo que é dado é jogado fora, é desprezado. Isso nós temos que tomar muita atenção para isso. E, parafraseando o Papert, eu digo que no meio dessa explosão de mudanças da sociedade moderna, os regulamentos balizadores da educação e da pesquisa são inibidores. Nós temos muito regulamento, muito regimento, muita regra. Você gasta mais tempo estudando essas instruções do que efetivamente trabalhando para apenas crianças. Desculpa, essa frase é do Papert, que é um dos maiores educadores matemáticos. Ele que inventou o logo, o processo, aquela tartaruguinha, o logo, e depois praticamente tudo que se faz hoje em informática na educação foi do Papert. E ele foi um que se rebelou contra essa mesmice, onde ele diz que bilhões são desperdiçados por causa da mesmice. Mas continuam fazendo a mesma coisa. E aí eu chamo um outro filósofo, Lloyd, que diz que os próprios cientistas são que decidem. Quem decide as coisas são os cientistas. E parafraseando o que diz o Lloyd, eu digo as autoridades ministeriais, os educadores de gabinete, aqueles que estão lá em Brasília, sentados aqui no caso do Brasil, todos os países é a mesma coisa. No caso do Brasil, eles estão lá em Brasília decidindo qual vai ser o novo programa, qual vai ser o novo currículo, e eles ficam alguns anos decidindo isso, discutindo isso, como fazer, como ensinar isso, como ensinar aquilo. Depois de está tudo pronto, eles fazem uma consulta à comunidade que não serve para nada, porque já está tudo decidido. Uma pura mentira quando consulta a comunidade. A comunidade dá um palpitinho aqui, outro ali, mas já está tudo decidido pelos oficiais de gabinete. E o que os oficiais, quem diz isso é o Lloyd, que é um grande historiador e filósofo. Os programas formulados por especialistas de gabinete, eles são baseados no conteúdo, nas disciplinas, na lógica das disciplinas. E quem são os alunos para quem eles estão pensando? São alunos ideais, quer dizer, um aluno de 12 anos é assim, uma menina de 13, 14 anos é assim, e eles totalmente falso a maneira como eles pensam o que se passa na sociedade, porque eles nunca estiveram nessas salas de aula. Eles se formaram, tiraram um PhD, foram trabalhar lá no gabinete do Ministério, muitos deles nunca entraram em sala de aula. As perspectivas culturais e sociais se baseiam no quê? Em algum relatório, alguém que vai, viu alguma coisa, escreve, aí eles estudam os relatórios de gente que vai oficialmente fazer avaliação, observação, etc., e a partir daí eles decidem coisas. Não tem uma vivência efetiva de sala de aula. Quem vive na sala de aula é o professor que está na sala de aula. Quem conhece os seus alunos é o professor que está com esses alunos. É o professor que percebe que o aluno chega, às vezes, com fome para a escola. Agora, pela regulamento, não dá para ter fome na escola, porque todas as escolas têm a merenda, etc. Não é isso. A vida dele que se passa fora da escola é muito mais importante do que aquelas horas, poucas horas da escola. Agora, o professor tem que ter sensibilidade para isso, mas os oficiais de gabinete, os especialistas de gabinete, nunca viram isso. Só ouviram falar algumas vezes. A formação do professor é lamentável.
Não há espaço para a criatividade dos futuros mestres. O professor que está na sala de aula, ele deve, naquele momento, criar, ter criatividade. Mas o ensino é organizado em disciplinas. A atuação dos professores é subordinada a cumprir programas de disciplinas. Isso é muito sério com relação à matemática. A gente se torna cativo, como dizia o Ismael, cativo de programas que tem que cumprir, que tem que preencher relatório, como é que foi o curso que ele deu. Os futuros professores são ensinados de maneira repetitiva. E quando eles se tornam professores, eles acabam agindo da mesma maneira. Tem uma charge interessante, uma matemática. Ela é a matéria menos apreciada no curso. Futuros professores passam pelas escolas aprendendo a detestar matemática. Quando eles terminam e vão virar professores, eles voltam para ensinar a mesma coisa para uma nova geração. Isso aí vem de um trabalho muito interessante feito em Bristol pelo Education of Test Service. Há uma crítica muito forte a você formar professores que, uma vez formados, vão fazer igual aos que ele recebeu quando era aluno. Deve ser reconhecido que a educação tem uma dinâmica própria, uma dinâmica ditada pelas condições reais da escola, da comunidade, dos alunos e pela efetiva capacitação de professor para lidar com essa dinâmica. O professor não é só valorizado por quanto de conteúdo ele aprendeu e teve uma nota boa quando se formou, etc. Não é por aí. Ele tem que ser valorizado, tem que ser formado para lidar com essa dinâmica que é sempre surpreendente pela situação real dos alunos. É necessário uma formação efetiva de professores. E a insubordinação criativa toca nisso. É isso. Não é seguir programas cegamente. Não é ensinar, repetir aquilo que lhes foi ensinado. Mas é lidar com essa dinâmica da sala de aula. Subordinação criativa é o resultado de questionamentos feitos a procedimentos e posicionamentos metodológicos rígidos. Não, isso funcionou aqui, funciona aqui, mas não funciona lá. Tem que pegar outro caminho, outra direção. Adotar, ao longo da história da humanidade, os grandes avanços representam questionar o status quo, procurar um novo. Então, os grandes insubordinados que criaram a ciência, o progresso, são aqueles que não são subordinados, normopatas, que fazem com que todas essas atrocidades aconteçam. Se repete hoje o que se repetiu a tensão na Guerra Fria por causa de uma possibilidade de guerra nuclear, o que se repetiu com invasões de países e tudo que se repetiu na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, e desde a Antiguidade. A gente continua. As grandes mudanças vêm daqueles que se rebelam contra fazer coisas no estilo tradicional. Adotar a insubordinação criativa na educação é o reconhecimento que essa é uma prática essencial para que a nova geração, o aluno, manifeste a sua criatividade. O aluno tem suas perspectivas, tem suas ambições, tem suas ideias, tem suas propostas de uma outra coisa, fazer diferente.
Nós temos que dar voz a esses alunos. Subordinação criativa reconhece as contradições entre a produção científica, as propostas oficiais e a realidade do dia a dia do educador. A subversão responsável do educador e do pesquisador permite reconhecer o aluno inserido em uma realidade psicoemocional, uma realidade cultural, incluindo espiritualidade, incluindo a sociedade, a economia, a política. Tudo isso deve ser discutido com os alunos. Eu acho que essa é a grande contribuição da insubordinação criativa. Levar isso à nossa prática como educador. Grandes objetivos da subordinação criativa: fazer da escola uma casa de aprendizagem, onde os alunos aprendem a conviver, a fazer e adquirir conhecimento. Ele tem que fazer coisas, tem que adquirir conhecimento, aprende a desenvolver a personalidade, aprende a ser. Preparar os alunos, crianças, jovens e adultos para lidar com mudanças e para propor mudanças, visando uma humanidade feliz e com dignidade. Essa é a grande proposta, o grande objetivo da insubordinação criativa. E tudo isso muito inspirado pela Beatriz. O que eu falo é muito inspirado por ela. E ela completa dizendo: soluções para as iniquidades e injustiças sociais requerem uma criatividade que deve ser construída a partir de valores, moralidade, ética e solidariedade. Beatriz, feliz com a cachorrinha, uma das que ela adorava muito. Alegre como sempre. Muito obrigado. A gente agradece muito ao professor e agora a gente abre para perguntas. Tanta gente jovem aqui, tem um monte de perguntas. Mas os menos jovens também podem perguntar. Perguntas, comentários. Sou professora numa escola de Fundamental 2 e ver esses seminários, ele me deixa muito empolgada em voltar agora no começo do semestre para dar aula. Mas, ao mesmo tempo, eu passo um tempão pensando assim, bom, como é que eu coloco essas coisas em práticas? Porque na escola que eu trabalho especificamente, eu tenho muita liberdade para dar aula de matemática de um jeito diferente, respeitando as coisas que eu acho importantes para os meninos e sem ter muita obrigação de seguir os currículos obrigatórios. Mas eu sei que essa não é a maioria da realidade, né? As pessoas, de forma geral, quando elas vão dar aula de matemática, elas têm muita dificuldade de colocar esse tipo de ideia em prática, porque elas sofrem muitas pressões, pressões dos pais, pressões da direção da escola, às vezes até pressão dos próprios meninos que não entendem essa proposta, né? Então eu queria que você pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso, sobre as escolas. A pressão vem da escola, vem dos próprios alunos, porque eles são criados com essa mentalidade: você vai para a escola para aprender, para ser um bom engenheiro. Engenheiro do quê?
de alguma coisa que não se faz mais. Mas não importa. Ele é preparado. Se o professor segue uma coisa um pouco diferente, o aluno acha que não está tendo aula. Quando tive grandes professores, quando estava no fundamental, e de vez em quando o professor chegava na sala de aula contando algum caso, alguma coisa, às vezes até comentando o jogo de futebol do dia anterior, e entrava naquela conversa. Quando acabava a aula, os alunos falavam: nossa, o professor hoje matou a aula. Matou a aula. Ele foi extremamente criativo. Discutiu com os alunos sobre os resultados do jogo de futebol, comentou, etc. Mas, na perspectiva dos alunos, ele matou a aula. Por quê? Porque não deu conteúdo, não fez avançar o programa. Mesma coisa os pais. Se os alunos chegam com um projeto para fazer, falam: não, mas e os exercícios que você trouxe? E então há uma cobrança. A escola também, se ela não tiver boa avaliação do Enem, ela acaba sendo prejudicada, então ela aperta os professores para preparar. Então, é a mesma coisa aquele fulano decidir para te dar boas notas ou para tirar. É para tirar boas notas, para cumprir o que é programa, para cumprir o que é pedido. Não sei como resolver isso, sendo insubordinado. Arriscando. Não é cômodo ser subordinado. O mais tranquilo, o mais cômodo, você é promovido, você aumenta o seu salário, se você fizer tudo igualzinho. Senão você vai ser uma pessoa que até está ameaçando perder o emprego, porque é muito insubordinado. Essa é a minha percepção. Bom dia, professor Biratã. Bom dia, pessoal. Sou Erivaldo, sou de Pernambuco, professor do Instituto Federal e da Rede Estadual. Queria dizer que o seu discurso é sempre muito bom ouvi-lo, não é a primeira vez que estou te ouvindo. E o seu discurso nunca vai ficar velho, tá? Eu acho que é um prazer para todos nós aqui estarmos diante de uma pessoa que nós admiramos muito. Então, parabéns, professor, pelo discurso. O senhor falou várias vezes que a escola não mudou. Ela continua sendo ensinada do jeito que sempre foi. E me parece que com as reformas, com tudo que está sendo proposto, os currículos que estão sendo refeitos, parece que a gente está se afastando, ao invés de se aproximar do que seria o ideal. Como é que o senhor vê, na verdade, que a gente pode se aproximar do que o senhor propõe aí como o método ideal de ser ensinado matemática, por exemplo? Obrigado, professor. Olha, alguma coisa vem acontecendo, muito mais por iniciativa individual. Quer dizer, subordinados vão se contagiando. Quer dizer, é um contágio. Quer dizer, pessoas que vão fazendo, e aos poucos, em toda a história da humanidade, as mudanças feitas de cima são lentas, são tímidas. O que nós temos que fazer a gente é que faz a hora. Esperar que venham decisões, não, agora então a escola vai se modernizar, é ilusório. Isso nunca vai. Então nós temos que, de algum modo, fazer o que acha que deve ser feito. Qual é a nossa missão? Falando com vocês, organizando essas coisas, como fez a CELI, organizando essa, com companheiros, organizando essa belíssima conferência. O que está fazendo? Ela está contagiando. Como um vírus aí, tentando passar o vírus para todo mundo. E é só assim que a coisa funciona. Essa é a minha percepção
das grandes mudanças na história. E eu acho que hoje também é isso que vem acontecendo. Tem muita escola fazendo coisas maravilhosas por aí, mas aquelas que elas estão arriscando. Os professores estão arriscando, as escolas estão arriscando. Aquelas que saem nos dados oficiais, nas estatísticas, são aquelas que fizeram a coisa dentro da normalidade. Olha aí, teve tal resultado, parabéns, ganham prêmios, etc. Aqueles que vão fazendo desse jeito, assim, insubordinado, criando, dando alegria para as crianças, esses estão arriscando. Eu acho que é assim mesmo. Não vejo como fazer diferente. Tem uma pergunta pelo fanpage. A pergunta da Colômbia. A gente perdeu a pergunta, mas era sobre a questão das avaliações externas e as insubordinações criativas. Se uma proposta de insubordinação implicaria numa abolição das avaliações externas, do controle pelo Estado. Como é que achou? Florence Cortes. A avaliação é um ponto nevrálgico, porque a normopatia é baseada em avaliações. Não tem como escapar disso. Como é que você vai avaliar se a escola está bem para a criança? Tá? Vê se as crianças estão felizes indo para a escola. Quando vai começar o ano letivo, principalmente aquelas que ainda não foram para a escola, chegaram no primeiro ano da escola. Nossa, que alegria, que entusiasmo. Passado alguns meses começa a desanimar, a escola passa a ser chata. O sistema de avaliação é justamente orientado para manter a normopatia. Não sei como mudar isso. Não tenho a menor ideia de como mudar isso. A escola criativa, os alunos estão felizes em fazendo coisas. Projetos que saem, cada projeto maravilhoso. E aí tem algumas competições, certo tipo de Olimpíadas, etc., que mostram essas coisas. Vamos estimular isso, dar mais. Quer dizer, se você tem um grupinho de crianças que se entusiasmam por certa coisa, dá espaço para eles. Não fica tolhendo, porque, bom, isso aí vai fazer perder tempo e como é que você vai seguir o programa? Não tem importância, ignora o programa. Se você é cobrado, tem que ensinar a extrair raiz quadrada, que ainda tem gente que ensina isso, né? Extrair raiz quadrada. Ensina a tirar a raiz quadrada de 4. Ensina a tirar a raiz quadrada, vamos ser um pouco mais difícil. Ensina de 16. Isso, ó. Para que você vai forçar para tirar a raiz quadrada de 13? Então, isso aí, na hora de preencher o relatório, vocês dei muitas aulas de raiz quadrada, ensinei a tirar a raiz quadrada de número de 1 dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos, ver quanto que é mesmo uma outra de 3 dígitos. Eu acho que 125 dá, não é? 220. Se me pedirem para tirar a raiz quadrada de algum outro número, e eu não tiver a calculadora por perto, eu esqueci como faz.
Mas quando estava no fundamental, tirava até raiz cúbica, direitinho, fazia aquela coisa e fazia raiz cúbica. Para quê? É isso que a gente tem de modo, e enganar as avaliações. O jeito de insubordinação é enganar. Enganar os avaliadores. Tem mais duas questões. A gente podia fazer as duas, né? Tem mais uma. Três? Regina, uma aqui. Bom dia, Maurício. Sempre é um prazer ouvir o Biratã. Na verdade, eu estou com a música, né? O Biratã, eu, caçador de mim, né? Manso ou feroz. Na verdade, minha vida sempre foi insubordinada. Fui uma pessoa insubordinada sempre. O meu problema agora é essa questão da escolha, né? E como propiciar essa escolha de maneira que a forma de ser insubordinado não gere uma subordinação. Por que eu estou falando isso? Eu já, como os colegas aqui, o professor ele fica nessa dúvida, né? De não ser alimentado, de perder isso, mas no meu caso é maior, porque por eu ser insubordinado, eu já ouvi de alunos dizer assim, professor, por que assim? Por que não um método? Por que não repetir tudo como sempre foi repetido? É mais fácil. E aí o senhor está querendo me obrigar a ser como o senhor. E agora? Eu estou... Me derrubou, porque eu não estou tentando subordinar alguém assim, subordinado, digo, nossa, me quebrou, fique quieto, faça como você quiser. O que achar melhor para você ser feliz, faça o que você quiser. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, né? E depois, o futuro dos seus alunos, como vai ser? Ué, professor? Então, eu queria pedir para você, assim, essa escolha. Que conselho você, com a sua sabedoria toda, nos dá para, ao tentar incentivar a insubordinação, a gente não acabar entrando numa subordinação? Eu acho que entendi um pouco. Eu lembro que você nos impressionou, e a Marzé ficou muito impressionada também, lá em Rio Claro, quando viu que você fazia coisas tão diferentes. É o espírito. Nessa última frase, a partir de valores, moralidade, ética, isso tem raízes culturais. E essa insubordinação acaba sendo uma insubordinação até certo ponto limitada por essas coisas. Quer dizer, uma forma de insubordinação. Hoje está um dia frio, mas se tivesse um dia bem quente aqui, gente com, nossa, agasalhado, por mais que diga o ar quando você está morrendo de calor, alguns falaram, para que por isto aqui que é uma roupa? E fica pelado. Ele é insubordinado. Criativo. Nossa! Agora eu não sinto mais calor, porque eu estou totalmente pelado. Aí entra uma outra coisa que chama a cultura dominante. Valores, moralidade. Essa é a grande dificuldade que a gente tem em fazer as inovações, em fazer a insubordinação. Porque a escola tem duas grandes funções. Uma delas, que é tudo que eu falei hoje, é desenvolver a criatividade, a inovação, propor mudanças, propor o novo. Uma outra função da escola é fazer com que as pessoas aprendam a viver numa sociedade.
E uma sociedade é organizada em função de certos valores. Por exemplo, não se anda uns pelados, outros vestidos. Não. Nesses valores da nossa sociedade, você acaba pondo uma roupa. Isso aí, a coisa não é simples. Não tem aquela fórmula de dizer, é isso, é isso, é isso. Não. A complexidade de tudo isso é o que domina as nossas reflexões. Por isso que a gente continua pensando. Senão já estaria tudo resolvido. Seria um anarquismo total. Seria realizável. Aí a gente vem em características. Estou trabalhando muito neurocognição, a evolução cognitiva vai fazendo com que as pessoas adotem certos tipos de comportamento, isto é, acaba sendo valores que são de concordância de um grupo. Então, aquilo que a gente chama o gregarismo, que põe pessoas de grupos mais ou menos identificados, com uma certa afinidade, que desenvolvem valores. É assim que nascem, por exemplo, os mitos, as religiões, tudo, a partir daí. E também comportamento a partir daí. Nós temos, como educadores, de preparar as pessoas para isso, através de respeito pelo outro, que é diferente, porque vem de outra cultura, mas compatibilizar. Aí é que está o problema. Não tem solução de dizer a resposta é essa. Não tem. É tudo muito vago. E nós temos que acostumar a ter respostas vagas para poder problemas muito complexos. A complexidade não é ditada por nós. A complexidade é de todas as circunstâncias. O nosso enfoque a lidar com essa complexidade tem que ser um tanto vago. Isto aí é que não é muito bem aceito. Não existe essa vagueza. Existe a certeza. A busca do que é certo. Isto é verdadeiro. Essa é a verdade. Assim que deve ser. E isto vai encontrar suas origens nos mitos que se transformaram em religiões, etc. É complicado. Eu trabalho num programa de educação de jovens e adultos da universidade. Então, a gente tem da alfabetização até o ensino médio. Então, a gente já tem as prerrogativas próprias da educação de adultos e a gente também não tem nenhuma dessas outras pressões, porque tem também a autonomia da universidade. Então, a gente não tem nenhuma dessas desculpas para estar repetindo o que sempre se fez. E eu falo que a nossa melô é o que eu vou fazer com essa tal liberdade. A gente nos falta repertório. Né? Então, além dessa contradição e dessa pressão que é externa, tem uma coisa que é da nossa disposição, mas tem uma coisa que é também da falta de repertório, porque o repertório é relativamente pequeno. O repertório que circula de práticas educativas, ele é restrito, a gente está sempre repetindo o mesmo repertório. Então, talvez a gente esteja mesmo precisando de ter possibilidades de divulgar, né, e de arriscar novos repertórios. Quase que é um pouco que você comentou. É o que nós estamos fazendo, né? Exatamente o que nós estamos fazendo. Espalhar, envenenar os colegas. Porque muitas conferências, a grande maioria, você vai para ouvir o que tem que ser feito e como deve ser feito. E o que tem que ser feito e o como deve ser feito é aquilo de sempre. Agora, essa vagueza, essas reflexões
amplas aí que levam... Qual é o resultado de tudo isso? Foi conclusão dessa minha fala. Não tem conclusão. Conclusão é a aceitação de uma complexidade que para nós é cada vez mais reconhecida, mas absolutamente ainda, e eu acho que sempre vai ser inexplicada. Tudo que acontece vai acontecendo. E como que a gente lida com essa complexidade? Esse é o problema. E o problema está aberto. Não estou fechando o problema, não sei como. E duvido que alguém possa fechar. Se fechar, provavelmente vai fechar dando normas, dando regras. Aí, no instante seguinte, já mudou. Então, essas coisas têm... Eu sei que muita gente aqui trabalha com estatística, que é uma coisa muito importante, certo? Olha, quem trabalha com estatística, volta a estudar o Bayes como filósofo. Estatística bayesiana, mas principalmente o Bayes como filósofo e aquilo que ele pensava na época. E a estatística bayesiana, eu acho que é uma estatística que funciona muito bem, é a estatística que eu acho mais adequada. Eu sei que isso é um pouco insubordinado com relação aos estatísticos. Me desculpe os estatísticos, eu não entendo nada de estatística, mas sei que, filosoficamente, a postura de Bayes, talvez aqui entendeu a complexidade desse mundo que está permanentemente em mudança. Como lidar com isso é a nossa dificuldade. Não é com a normopatia que você vai lidar com isso. A cada instante você tem que... Então, como você desenvolve isso nos jovens, nas crianças? É dando sempre essa dúvida. O que é certo? Bom, vamos ver o que é certo nesse momento, nessa hora. Aí entra aquela dualidade da educação em preparar para você viver numa sociedade, em comunidade, portanto, com respeito ao modo como o outro está, e aí entre os valores. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Né? Quem escolheu a educação como carreira, como profissão, escolheu a mais difícil de todas. Seria muito mais simples qualquer outra área de científica, sobretudo. É tudo muito mais certo. Encerramos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas suas contribuições sempre muito provocativas e significativas. Pessoas queridas, o seguinte, hora do almoço, temos que retornar às 14. Nós temos, o Douglas já falou que tem opções aqui próximas para quem não quiser sair das proximidades da universidade, e tem também um restaurante que se dispôs a estar servindo aos participantes do evento, né, que foi o Armando Trout que gentilmente buscou esse restaurante. É um espaço bastante agradável, com bom buffet de saladas e 2 opções de pratos quentes, que fica na rua... Alguém lembra de qual? Demétrio Ribeiro. 435. Tem um cartãozinho ali na porta com o endereço desse lugar. Se alguém... ele não é um local distante, de carro é 10 minutos daqui. Então, se as pessoas quiserem chamar um Uber, um táxi, alguma coisa para ir em conjunto, é uma possibilidade também. Às 14 horas, não é aqui no auditório, são nas salas no 2º andar. Todas as salas estarão no 2º andar, está bem? Obrigada, boa refeição a todos.